Eu quero compartilhar com você no dia de hoje a seguinte palavra: nós temos que ter a consciência de que obedecer a Deus, de que fazer a sua vontade, é o que vai nos levar a alcançar as suas bênçãos. Como nós dissemos anteriormente, Deus está colocando à nossa disposição a bênção e a maldição todos os dias. Todos os dias você está diante de uma escolha. Ou você escolhe a bênção ou você escolhe a maldição. Tudo depende da sua atitude, tudo depende de como você age, dos seus pensamentos, das suas ideias, do seu comportamento, do seu caráter. Quando a Bíblia diz que nós temos que guardar e cumprir os seus mandamentos, isso significa que nós temos que obedecer, fazer a vontade de Deus todos os dias. E o interessante é que tem muitas pessoas que, com o passar do tempo, elas não aceitam mais serem contrariadas. A Bíblia fala que Davi, ele foi um grande rei, mas uma coisa que Davi não foi muito bom era ser pai. Ele não foi um bom pai, porque ele não soube educar os seus filhos. Tanto é que quando eles cresceram, eles deram dor de cabeça para Davi. Tirando Salomão, que foi quem sucedeu Davi no reinado, os outros filhos de Davi, os mais velhos, os outros filhos, deram dor de cabeça, deram problema, se rebelaram contra o próprio pai, fizeram toda aquela besteira que muitos de vocês já sabem, já conhecem a história. E tudo isso porque eles nunca foram contrariados. Nunca. Davi deu uma vida para esses filhos aonde eles tinham tudo o que queria. Nunca teve alguém que disse não para eles, nem mesmo o próprio Davi. Tudo que eles queriam, tudo que foi pedido por eles, Davi dava. Eles nunca foram contrariados. Isso está até escrito lá em 1 Reis. Depois você pode ler. E o interessante é que, com o passar do tempo, muitos de nós, todos nós vamos ter que passar por isso, chega uma hora, chega um momento que nós somos contrariados. Quer dizer, Deus exige que façamos algo que naquele momento, que naquela hora, a gente não está sentindo vontade de fazer. É igual, por exemplo, muitas pessoas dizem assim: eu sempre fui uma pessoa de oração, mas de um tempo para cá, de uns dias, de uns meses para cá, eu tenho orado menos porque eu não tenho sentido vontade de orar. É aí que está o problema. Se a gente for orar, jejuar, ler a Bíblia, ir na igreja, só quando sentir vontade, você vai fazer cada vez menos, ao ponto de chegar uma hora em que você não vai fazer nada, mais nada. Se você atender o que você quer, se você simplesmente fazer só o que você sente vontade, o que você deseja, vai chegar um momento, vai chegar uma hora que você não vai fazer mais nada. Então, nós temos que ser contrariados em algumas oportunidades. É necessário isso para que a gente deixe de fazer o que a gente quer para fazer o que Deus quer, o que Deus espera. E há aquelas pessoas que dizem assim: mas eu já tenho muito tempo de igreja. Já fui muitas vezes na igreja, eu vou todo dia na igreja. Quando estava tendo reuniões, eu era firme, eu era fiel, sempre devolvi o meu dízimo, sempre dei ofertas, estava praticamente todo dia na igreja, que ninguém vem todo dia na igreja praticamente, né? Mas quase todo dia você estava na igreja, participava de todas as reuniões, de todas as correntes. Agora em casa, talvez, tomara, né? Espero, você participa praticamente todo dia das reuniões pela TV, você acompanha a programação dia e noite. Isso não quer dizer nada não, porque tem muitos que, mesmo vivendo durante anos sendo fiel a Deus, quando foram contrariados, se rebelaram. Um primeiro exemplo de todos, o próprio Satanás, o próprio Lúcifer. Será que foi pouco tempo que ele viveu no céu como anjo? Não, foram muitos anos, muito tempo. Imagine quanto tempo foi que Lúcifer
serviu a Deus no céu como anjo. Foi muito tempo. Mas mesmo aquele tanto de tempo sendo fiel a Deus, não compensou quando um dia ele se rebelou. Todo o tempo em que Adão esteve no paraíso servindo a Deus, não foi suficiente, não resolveu, não adiantou no dia em que ele resolveu desobedecer a Deus. Então veja, anos e anos sendo fiel a Deus, muitas reuniões, muitas coisas que você já fez e tudo mais. Isso não conta se você um dia se rebelar, se você um dia não querer mais fazer, se sentir contrariado e preferir atender o seu desejo, a sua vontade. É esse o cuidado que nós temos que ter. Nós temos que estar guardando e cumprindo, ou seja, obedecendo e agradando a Deus todos os dias até o fim. A nossa mente, a nossa visão tem que ser de que nós temos que fazer a vontade de Deus e não a nossa. Compreende? Quando nós deixamos de agradar, de obedecer a Deus, a gente acaba se tornando escravo do diabo. Quem não serve a Deus, serve a quem? Ao diabo. Não tem meio termo. Tanto é que a Bíblia diz aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 28, e no versículo 47, o seguinte: porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Então, porquanto não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Assim, servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo, e sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. Então, olha só que interessante. Quando a pessoa não serve mais ao Senhor, ou seja, ela pode ter servido a Deus durante muito tempo. Ela foi fiel, ela obedeceu, ela agradou a Deus durante boa parte da sua vida, mas chegou um momento em que ela não quis mais ser fiel a Deus, que ela não quis mais servir a Deus para fazer a sua própria vontade e atentar para a sua própria necessidade. E aí então, porque ela fez essa escolha de não servir mais ao Senhor, então o próprio Deus vai permitir que ela se torne serva dos inimigos dela, ou seja, ela se torna inimiga do diabo. Aliás, serva do diabo. Então, assim servirás aos teus inimigos. Quem é o seu inimigo? É o diabo. São os seus problemas. Por que você se tornou, ou por que muitas pessoas se tornam servas, escravas da doença, da dívida, do desemprego, da família destruída e tudo mais? Porque o Senhor enviou contra ti, com fome e com sede, com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que tenha sido destruído. Então, a pessoa se torna serva, escrava do problema, da humilhação, do sofrimento, de tudo aquilo que o diabo impõe sobre ela com mão forte, porque ela decidiu não servir mais ao Senhor. Porque ela escolheu não servir mais a Deus. Não permaneceu fiel a Ele. Por isso que nós temos que continuar sendo fiel a Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, jamais em tempo algum podemos deixar de ser fiel ao nosso Deus. Porque aquele que for fiel até o fim, que resistir, que suportar, não só 10, 20, 30 anos, mas até o fim, porque tem muita gente que ficou 20, 30 anos fiel, mas se rebelou, mas desistiu. Chegou no final da corrida, desistiu, desanimou. Quando faltava poucos metros para passar pela linha de chegada, ela abandonou o barco e preferiu servir a si mesmo, atendeu os seus próprios desejos, suas próprias necessidades. Aquele que for fiel até o fim, a Bíblia diz o seguinte:
Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, não adianta ser fiel durante 10, 20, 30, 40, 50 anos, se antes da morte a pessoa deixar de ser fiel, deixar de obedecer, deixar de agradar a Deus, todo o tempo servindo a Deus não vai compensar, não vai adiantar. Exemplos: Lúcifer, Adão e tantos outros. Então, ser fiel até a morte. Nunca deixe de ser fiel a Deus. Nunca deixe de honrar a Deus, de colocar Ele como primeiro na sua vida. E isso em tudo. Quando eu falo ser fiel a Deus, é ser fiel no dízimo? Sim, mas não é só isso não. É ser fiel em tudo, em ter uma vida que agrada a Deus, um caráter que agrada a Deus, um comportamento que agrada a Deus, que é o que realmente é mais difícil. É muito, muito, muito mais difícil ser fiel a Deus em tudo, no seu comportamento, nas suas atitudes, no seu caráter, do que apenas devolver o dízimo. Tem gente que nem o dízimo não consegue devolver, essa é a verdade. Mas muito mais difícil do que apenas devolver o dízimo é ser fiel a Deus em tudo. E é isso que Deus quer, que você seja fiel a Ele até a morte, para que depois da morte você receba a coroa da vida e não sofra o dano da segunda morte. A primeira morte todo mundo vai passar, a morte física, mas a segunda morte, que é ser condenado ao lago de fogo e enxofre, esse dano não será causado aos que forem fiéis até a morte e receberem a coroa da vida. Certo? Então que essa mensagem, que essa palavra fique dentro de você. Ser fiel até a morte, até o fim. As suas necessidades, os seus desejos, os seus impulsos, as suas vontades nunca vão poder fazer que você deixe de servir a Deus para servir aos teus inimigos. Não aceite isso. Não aceite deixar de servir a Deus para servir a si mesmo, para servir ao diabo, para servir à carne, para servir a esse mundo ou qualquer outra coisa. Não. Mantenha-se firme, fiel, servindo sempre a Deus. Tá certo? E Deus ele vai te honrar, ele vai te abençoar poderosamente.